E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar daquele profissional que é dono de uma das ferramentas de tortura mais temidas por todos os pacientes do mundo. Olha aí esse barulhinho, meu Deus, chega a dar um arrepio na espinha, parou. Mas olha, hoje a gente vai falar desse profissional que é o dentista para muito além do consultório, para muito além da cárie, para muito além da broca. Porque não é só de dente que ele cuida, não, ele cuida da boca inteira. E não é só no consultório que ele atua. Hoje você vai entender a importância do dentista numa unidade de tratamento intensivo e quão importante é ter esse profissional lá dentro daquela sala. Mas você só vai entender tudo isso, ó, depois da vinheta. E já estamos aqui no estúdio para falar sobre tudo isso aqui com o cirurgião dentista Fabrício Henrique. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E agora eu queria saber isso, né? Porque geralmente o pessoal, quando pensa em dentista, hoje até nem pensa tanto em dente, já pensa mais em botox, né? Que está tendo muito... Você olha a odontologia, na porta é só harmonização. Então, mas geralmente a gente pensa nisso, né? A gente pensa no consultório, na broca... Agora lente de contato, mas não, existem atuações hospitalares. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do dentista dentro do hospital. Isso mesmo. De fato, né, nós temos que entender que a boca faz parte do nosso corpo humano e que aquele mesmo sangue que corre no restante, né, vai no coração, no pulmão, passa pela boca. Então, quando nós falamos de odontologia hospitalar, ela está inserida, né, dentro do centro cirúrgico, dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma enfermaria, de fato mostrar para aquele paciente que a saúde começa pela boca. Então nós temos casos assim que o paciente ele vai hospitalizado em decorrência de uma infecção odontogênica, ou seja, um paciente que está lá internado, muitas das vezes entubado, gravíssimo em decorrência de infecção do dente. Tudo começou ali no dentinho. Tudo começou pelo dente. E geralmente é o que o pessoal deixa para depois, né? Isso. Se você tem... Ah, não, eu tô com uma dorzinha de dente. Aí toma alguma coisa, porque... Ah, não, vou no dentista agora que eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tem nada. Nunca tem nada para tempo para ir no dentista, né? Isso mesmo. E assim, infelizmente, é uma realidade brasileira. De muitos pacientes serem hospitalizados em decorrência do foco odontogênico. Não é aquele paciente que está hospitalizado por algum problema neurológico, cardíaco, que descobriu o foco odontogênico, né? Mas sim aquele que só foi somente pelo foco mesmo dentário. Ah, quer dizer, tá lá com o dentinho, ele não trata, e aí vai viajando pelo sangue e estoura em outro lugar. Isso, vai passando pela corrente sanguínea e muitas das vezes, né, é um assunto muito importante, é a questão da sepse, que é aquela infecção generalizada que pode ter o foco dentário. E muitas das vezes evolui a óbito. E até você falou uma coisa interessante, por exemplo, o paciente está entubado, né? Ou seja, está com um tubo na boca. Sim. E ele não consegue fechar a boca como a gente está, né? Então ele passa o tempo todo com a boca aberta, seca provavelmente, né? O que acontece? Se eu não fizer nada nessa boca durante 10 dias que ficou entubado ali, o que pode acontecer? Ótima pergunta. Uma pergunta que eu faço para todos, né? Quem escovou os dentes hoje? Creio que a grande maioria. Pensa no paciente entubado, paciente sedado, traqueostomizado. Então, de fato, quando nós falamos, né, do dentista dentro de uma UTI, nós vemos com o gerenciamento desse protocolo de higiene oral diário, aonde que a gente vê a redução da PAV, que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. O que é isso? É uma pneumonia que o paciente ele adquire quando ele está hospitalizado, está entubado, né, está com aquele tubo na boca, e que se não tiver um protocolo adequado desse cuidado oral, pode levar, né, aquela microbiota bucal, as bactérias da boca, para lá no pulmão. Então, de fato, essa importância desse cuidado com a higiene oral, fundamental, né? Então, assim, a principal contribuição que o dentista tem dentro de uma UTI é na redução dessa pneumonia. Além disso, né, imagina um paciente que lá não consegue gerenciar a saliva. Hoje nós sabemos, né, que a saliva ela auxilia bastante, né, em todo o tamponamento da boca, no pH bucal. Então é fundamental nós gerenciarmos essa saliva. Então muitas das vezes o paciente ele está com a boca muito seca, ou o paciente ele está muito secretivo, né? O que é isso? Um acúmulo de saliva muito grande. Nós vemos muito nisso no paciente neurológico,
Porque o paciente neurológico ele não consegue estar gerenciando essa produção e tem determinadas medicações que elas vão potencializar esse aumento, né, de salivação. Uma vez que saliva muito, há um risco maior de estar broncoaspirando, ou seja, levando mais conteúdo contaminado para o pulmão. Ah, sim, porque a pessoa está lá, né, está deitada, assim, isso. Pode vir. E também a quimioterapia também deixa a boca muito seca. Isso. Né? Quando a gente fala do paciente oncológico, é a primeira coisa que nós temos que disseminar, que o paciente que está com câncer pode sim ir ao dentista, porque muitas das vezes fica com esse receio, eu tenho câncer, não vou ao dentista. Não, pelo contrário, deve ir sim. Hoje recomenda-se que quando o paciente ele tem um diagnóstico de câncer, ele vá ao dentista, né, adequa aquela cavidade oral, né? O que é essa adequação? Tirar foco de infecção, fazer tratamento endodôntico, de fato, para quando ele iniciar essa radioquimioterapia, ele não venha ter nenhum foco odontogênico. Só para o senhor ver, o paciente que está com câncer de cabeça e pescoço, inclusive, né, nós estamos no Julho Verde, que é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, é aquele paciente que ele vai receber aquela radiação quando faz radioterapia, onde cerca de 100% desses pacientes desenvolve mucosite. E o que é essa mucosite? É aquela sensação de boca seca, onde o paciente ele começa a ter dificuldades para deglutir, para falar. Então, uma coisa que nós não podemos normalizar é a questão da boca seca. Se está com a boca seca, vamos investigar o porquê? E com isso, né, tem todo o acompanhamento odontológico com a realização da laser terapia. Né? A laser terapia ela é uma técnica que nós utilizamos para ajudar a cicatrizar essas lesões, a reparar, né, essas lesões. Ajuda muito na questão do paciente conseguir deglutir, porque o que acontece? Uma vez que esse paciente recebe essa radiação, ela acaba que ataca lá na região de glândulas salivares, ou seja, impede que tenha a produção corretamente. Vai sentir um desconforto. Todo mundo faz um teste aí, fica algumas horas sem beber água. A boca vai ficar seca. Então tem um impacto muito grande. Porque pensa comigo, o paciente está com mucosite, ele não vai conseguir alimentar direito, certo? Uma vez que ele não consegue alimentar, o médico não vai querer que ele irradie novamente. Você não concorda? Sim. Ou seja, acaba que pequenas medidas, quando a gente vai ver o desfecho, é muito grande. Porque uma vez que esse paciente ele não consegue alimentar direito, ele perde peso, o sistema imunológico fica mais baixo, ou seja, mais propício a ter outras alterações e, consequentemente, o interrompimento da quimio ou da radioterapia. O que é extremamente prejudicial. Muito, né? Porque a gente sabe, né, que uma vez que tem um interrompimento, a chance de voltar a ter metástase ou acaba que a célula cancerígena aumentar, né, é maior. E existe saliva artificial, né? Já, quer dizer, também a gente tem uma evolução na medicina que é incrível. Sim, né? Nós temos, né, além da laser terapia, nós temos saliva artificial, nós estimulamos o paciente com a importância da ingesta de água, né? Tem outros artifícios que vão auxiliar nesse período, porque assim, é um período muito doloroso, tanto para a família quanto para o paciente. E uma das coisas hoje que dá mais prazer é a questão do alimentar, né? Então, e muitas das vezes tem aquele paciente que não consegue alimentar por via oral, aí é onde que tem que passar a sonda nasoentérica, né? Ou seja, ele não vai alimentar pela boca, e sim por uma sonda. Aí pensa, cadê o conforto, né? A qualidade de vida desse paciente? Então, eu trago aqui um pouco para vocês sobre essa questão de ver o dente além da estética, ver a questão da funcionalidade, né, que faz parte do nosso organismo como um todo. E ver a boca, né? Porque às vezes a gente está no banheiro e a gente só olha, esses dentes estão limpos e a gente esquece de dar aquela olhada na língua, né? De ver a boca como um todo. E isso que a gente estava falando de deixar para depois, né? O dente, não, depois eu vou no dentista, agora não dá, depois eu vou no dentista. A boca a gente tem a questão da alimentação, sim, que é fantástica, e a fala. Então, quer dizer, são duas coisas extremamente importantes para a gente. Uma boa alimentação, você até falou que, né, um dos grandes prazeres que a gente tem, meu bisavô, ele brincava com isso na época, ele dizia, o pessoal falava, né, sobre, os prazeres do casamento, tal, meu avô lá no canto, nunca vou esquecer, ele disse assim, gente,
entre uma farunfada e outra, quantas refeições a gente faz? Comer é o maior prazer que existe nessa vida. Concordo plenamente. Que a gente pode exercer ele todos os dias, né? Dentro de uma situação normal, não, né? Não, mas, assim, quer dizer, como é importante... Seu avô foi muito sábio, né? Porque, pensando na UTI, quando o paciente ele é extubado, né, ele tira aquele tubo, a primeira coisa que ele pede, água ou comer pela boca. Ou seja, é uma necessidade que muitas das vezes a gente só dá valor depois que perde. Me traz aquele feijão tropeiro. Que isso, aquela cervejinha muitas das vezes, sabe assim. Então, acaba que isso é importante. E entrando nessa questão, você falou muito bem que a boca vai além do dente. Nós temos que ver mucosa, língua, bochecha. Por exemplo, câncer de boca. Hoje o câncer de boca, ele é o 5º câncer mais comum na população masculina. Por quê? Está associado à questão da prática do tabagismo e do etilismo. Aí é aquela questão, minha boca está lesionada, é uma afta, não é normal. E aquela lesão vai passando dia, vai dando 15, 30 dias sem cicatrizar. Opa, já tem algo que está errado. Lesões que não se cicatrizam com 15, 20, 30 dias, tem alguma coisa que não está certo. É indicativo estar procurando um cirurgião dentista, dependendo de como tiver essa lesão, fazer uma biópsia. O que é a biópsia? É aquele procedimento que a gente remove parte daquele tecido, leva para o laboratório para fazer um laudo, histopatológico, porque pode ser um carcinoma. É o laudo histopatológico. Eu gosto do nome que eles dão, umas coisas tão assustadoras. E tem uma coisa também, que essa questão, quando fala assim, tem que fazer biópsia, a pessoa já entra em desespero. Sim, mas... É essa questão ou biópsia é um procedimento normal? Biópsia é sempre câncer quando pede Não. É importante entendermos que biópsia, primeiro, é um procedimento cirúrgico, como qualquer outro procedimento, que o objetivo é saber, o que de fato tem naquela lesão, seja uma lesão benigna ou uma lesão maligna. Então, de fato, nós não podemos associar a biópsia com câncer. Então, às vezes tem esse peso muito grande, mas através desse exame a gente vai ver o que tem de fato naquele tecido e de acordo do que vier, a gente faz o tratamento. Muitas das vezes tratamento conservador, mudança de hábito, porque quando a gente fala de câncer é importante que existem lesões pré-cancerígenas, O que é isso? São lesões que, caso não cuide, pode se tornar um câncer. Não significa que vá se tornar. Um exemplo, quem trabalha, produtor rural, fica muito tempo lá, a exposição ao sol, costuma ter o que no lábio? Ressecamento. Que a gente pode dizer que é a quelite actínica. Não é câncer. Como é que é o nome? Quelite actínica. E é de que isso? É por causa da espinha? Não, é por causa do quê? Da exposição solar, do raio ultravioleta. Então acaba que lesiona. Porque muitas das vezes o que acontece? É aquele senhor que não usa um protetor labial, muitas das vezes não usa um protetor solar, não usa um chapéu, que aquela exposição, tudo em excesso faz mal para a saúde, A verdade é essa. Então, uma exposição solar a longo tempo, se associar com a prática do tabagismo, do etilismo, que são fatores que acabam que desencadeiam a maior chance, do desenvolvimento do câncer. E vale ressaltar que não necessariamente essas lesões sejam cancerígenas. Por isso a importância da conscientização. E uma coisa que a gente sempre fala do autoexame bucal. O que é isso? É de fato você, durante a sua semana, ali reservar 2 minutos, 3 minutos para você olhar a sua boca no espelho. Opa, tem um caroço aqui, tem alguma coisa diferente. Não, tá normal. Qual que é a coloração da língua? Uma língua mais avermelhada, rosada. Se tiver muito esbranquiçada, pode ser alguma coisa ali. Uma candidíase, ou pode ser uma saburra lingual, que isso é um acúmulo de bactéria, de fato alguma coisa não está normal. É entender que quando a gente fala de mucosa, a mucosa ela tem de ter aquela coloração mais avermelhada e rosada. Se tiver alguma parte esbranquiçada, pode ser que tenha algo. Um exemplo é a questão do HPV, porque o HPV também é uma manifestação que tem na boca. Como que é esse aspecto? Um aspecto esbranquiçado, a gente fala que é aquele aspecto de couve-flor, porque ele fica parecendo uma flor mesmo. Então, isso é muito importante, jovens que estão iniciando a prática sexual, ter esse cuidado.
Porque acaba que o HPV, se não cuidar, ele pode se tornar um câncer também. Né? Então, por isso, essa importância da gente fazer esse autoexame. Por isso que tem, né, até o Maio Vermelho, que é especificamente do câncer bucal. E é onde frisa muito sobre essa questão da gente ver mucosa, pegar, sentir se tem algum nódulo, algum aumento de volume, de fato alguma coisa que está fora da normalidade. Porque a gente se preocupa muito com que a gente fala que é a estética branca, né? Que é isso? Que é o dente. É fundamental. Mas e o que sustenta o dente? Né? Que é a gengiva. E a mucosa que faz parte também. Muitas das vezes, né, eu estou no hospital, aí fala assim, mas o paciente nem tem dente. Vai precisar de dentista? Claro, tem mucosa, tem língua. Uma vez, por exemplo, desenvolve uma lesão, pensa no paciente entubado, né, por causa do tubo. Se está lá com a lesão, tem sangramento, não é uma porta de entrada de infecção? Então, por isso, essa importância do atendimento multidisciplinar. O que eu falo que é muito diferente do consultório. Porque, igual você falou, né, no consultório, é habitualmente o dentista junto com o auxiliar dele. Quando eu vou para o hospital, não. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho junto com médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, nutricionista. Por exemplo, paciente oncológica. Se a paciente oncológica está com mucosite, tem indicação de laser. Eu chego no nutricionista e converso, olha, venha uma dieta sem irritante gástrico. Por quê? Uma vez que esse paciente tem contato com essa dieta, a baixa da aceitação vai ser maior. Por quê? Quando comer vai ser desconfortável, o paciente vai sentir dor, né? Tudo isso a gente leva em consideração. Por isso essa importância de ver o paciente como um todo, né? Isso eu falo da questão da nutricionista, mas tem a questão, por exemplo, do fonoaudiólogo. Prótese dentária. Imagina o paciente estar lá entubado com a prótese. Qual que é a lógica de manter essa prótese? Né? Não há necessidade de manter, é onde que a gente faz a remoção. Mas aí pensa na seguinte situação. O paciente ficou entubado, foi estubado, né? Tá com aquela dieta por sonda, mas a nutricionista, junto com o fonoaudiólogo, quer devolver a dieta por via oral. E cadê a prótese do paciente? Sim. Não é verdade? Então, por isso que eu falo... Seja ela aquela protocolo, seja chapa protocolo. mesmo. A protocolo em si, até que a gente tenta manter. Por quê? É uma prótese que ela é acoplada ao implante, né? E acaba que para remover ela tem produção de aerosóis, é aquilo que você falou. Muitas das vezes a gente não pode estar produzindo aerosóis, né? Porque toda vez que a gente vai ao dentista, a gente produz aerosol, seja pela aquela maquininha, né? Pela nosso famoso barulhinho, né? Mas nos outros tipos de prótese, né? A prótese parcial, a prótese total, que é a dentadura, nessas aí a gente remove. Alguns casos específicos que nós removemos a protocolo. Só se estiver ali. Agora, interessante isso, porque eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, estou numa churrascaria. Certo. Né? E aí eu comi ali farofa, tá grudado tudo entre a gengiva e o dente, carne pra caramba, cheio de pedaços de carne. Eu tô com todos os tipos de comida, sobremesa, pudim, doce, refrigerante, tudo. E eu sofro um infarto ali. Certo. Ali. Sou levado para o hospital. Meu caso acaba ficando mais grave, exige intubação. Quer dizer, eu tô com a minha boca um parque de diversões de bactérias. Certo. O senhor chega, quais são os primeiros passos Perfeito. A partir dali? Nesse caso, né, nós fazemos o cuidados bucais individualizado. Nesse primeiro momento, remover toda essa sujeira que está na cavidade oral, que é o que nós chamamos de modulação desse biofilme oral, seja ela através do uso da clorexidina 0,12%, que é o antisséptico bucal que nós utilizamos, seja com a escova de dente com sucção, que é um tipo de escova que a gente acopla, né, no vácuo, e à medida que nós vamos escovando mesmo esse dente, já vai aspirando toda essa quantidade. Porque qual que é o risco que nós temos, né? De você broncoaspirar esse líquido ou esse resto de alimento. Então, nesse momento, nós vamos remover toda essa sujeira que tiver. Aí, nós vamos fazer a sua admissão. O que é isso? Vamos avaliar como você foi admitido. Se você tem algum dente com sinal de infecção, se você tem uma saúde bucal boa. Fui constatado lá que você tem uma raiz residual. Né? O que é isso? Um resto de um dente, que pode se tornar um foco infeccioso. Nesse caso, nós fazemos a remoção, ou seja, nós operamos o paciente dentro de uma UTI.
extraímos aquele dente. Porque você tocou num assunto muito importante, que é o paciente cardíaco. Por quê? Tem estudos hoje que demonstram uma correlação muito grande de bactérias odontogênicas com bactérias do coração. Que é o que a gente fala que o paciente pode desenvolver a endocardite, que é o crescimento do biofilme, né, da vegetação ao redor do coração, que muitas das vezes, quando vamos avaliar esse crescimento, pode ser em decorrência do foco dentário. Ou seja, aquela bactéria estava na boca, através da corrente sanguínea, vai parar lá no coração. Então, hoje, num dos hospitais que eu trabalho, que é referência em cirurgia cardíaca, todos os pacientes que vão ser operados, o cirurgião cardíaco pede a avaliação do dentista, para saber se esse paciente está apto ou não para fazer o procedimento cirúrgico. Para não ter um desse aí embaixo. Isso mesmo. Isso aqui retrata muito bem, né, um dente que está infeccionado, que a gente percebe que muitas das vezes, em decorrência da cárie, acaba que atingindo a polpa. Eu falo que a polpa é como se fosse o coração do dente. E, através dos canais radiculares, tem uma infecção e essa infecção cai na corrente sanguínea. E fica escondidinha ali, isso. Né? E já tem vários estudos comprovando a ligação de problemas cardíacos e agora, com muita força, também problemas de demência ligados a problemas no dente. A gente volta naquele assunto, né? Nós temos que entender que quando a gente fala de dente, ele faz parte do nosso corpo humano. É um órgão, né? É um órgão. E uma coisa assim que eu sempre falo, né? Quando você sente dor no dente, tem paciente que fala assim, eu vou arrancar. Beleza. Quando você sente dor no dedo, você vai lá e arranca ele? E olha que o dedo nem é um órgão, né? O dente é um órgão. Né? Assim, nós temos que entender que dente ele vai muito além da estética, é funcionalidade. Se você pega um paciente que extraiu todos os dentes, ele vai falar para você que a vida dele não é a mesma coisa. Ele não alimenta melhor, ele não fala melhor. Tem muitos pacientes que acham, vou extrair meus dentes, vai melhorar. Não, não é isso. Por isso a importância da prevenção. Né? Ir ao dentista a cada 6 meses, fazer a profilaxia, né? Fazer a limpeza, fazer um exame radiográfico para saber se tem alguma infecção lá no periodonto, né? Uma infecção óssea, alguma alteração óssea. Porque esse é o caminho. Nós temos que entender que prevenir é melhor do que tratar. Porque o pessoal fala, mas dentista é muito caro. Mas se você for pôr na ponta da caneta, é muito mais barato você fazer uma limpeza do que uma restauração, muito mais barato uma restauração do que um canal, ou muito mais barato do que um implante dentário. Então acaba que quando a gente pensa em infecção dentária, esse é o desfecho. Né? Começa muitas das vezes ali com uma cárie, uma dor, não vou cuidar, não vou tratar, aí vira uma restauração, depois um tratamento endodôntico, né, que é o canal, e depois um implante dentário. E à medida que vai aumentando esses tratamentos, vai ficando mais oneroso para o paciente. Então, por isso essa importância da prevenção. Mas nós, né, culturalmente, é muito mais fácil nós tratarmos do que cuidarmos. Está muito enraizado na nossa cultura. E eu brinco muitas vezes, o pessoal fala assim, mas eu gastei uma fortuna, não sei o que. Eu falei, quando foi a última vez que tu foi no dente? 8 anos. Então divide pelos 8 anos que tu vai ver que não foi, cara. Tá saindo... Só que se tivesse sido uma vez a cada um desses 8 anos, não teria chegado nesse valor. Isso mesmo. Então tem que ter ter esse cuidado. E à medida que a população ela vai envelhecendo com qualidade. Hoje a gente se fala muito da odontologia domiciliar, que é o atendimento do dentista em casa. Olha para você ver, nós saímos de uma realidade do dentista no consultório, passando para um ambiente hospitalar e hoje a gente fala-se dentro da casa do paciente. Porque imagina um paciente com uma demência avançada, um paciente que tem alguma paralisia, tem alguma dificuldade de locomoção. Todo esse trajeto, né, de tirar de casa e ir ao dentista, muitas das vezes é um transtorno para o paciente e para os familiares. Né? E falando nessa questão, assim, tinha um programa inteiro que a gente poderia falar sobre o dentista em casa, mas só para a população saber que quando eu falo de dentista em casa, a gente tem tanto de forma pública quanto forma particular. Quando eu falo no público, hoje nós estamos inserindo, né, no programa de quando o profissional vai em casa, né, que é o melhor em casa, que tem a presença do dentista. Eu falo que assim, o SUS ele é um sistema muito bom,
Muitas das vezes, a dificuldade de conseguir entrar nele que é difícil, né? Eu falo assim, o percurso é difícil, depois que você está lá é excelente. Mas, de fato, a gente vê essa preocupação. Não, e assim, nós temos que defender, porque é algo nosso. Né? Se a gente compara com outros sistemas públicos aí, nossa, é gritante a diferença. Né? Outro assunto também que dá outro programa. Hoje se fala de turismo odontológico. Pessoas que saem da Europa, dos Estados Unidos, para tratar dente aqui no Brasil. Porque lá é muito oneroso. Então, assim... E não só isso, eu vou brincar aqui, mas minha filha está em casa, ela mora na Alemanha, e aí ela está passando as férias aqui comigo, ela vai fazer todo o tratamento dela aqui, não é nem... É claro que a questão do custo sim, porque mas na Alemanha também é gratuito, você paga uma... Mas não é tão gratuito, você paga uma parte. E a qualidade. Mas ela diz que a questão do dentista, que o dentista brasileiro, eu brinco muito quando a gente fala de evolução da medicina, às vezes a gente acha que toda evolução ela é tecnológica, muitas vezes você tem uma evolução cultural. Sim. O dentista brasileiro ele é muito mais humano, ele tem toda uma brasilidade que os outros não têm, você chega e é aquela coisa fria, o dentista brasileiro é aquele que fica falando contigo enquanto está sem poder responder, e ele tem essa psicologia de brincar com você. Brinco, por exemplo, dentista para criança. Antigamente você ia no dentista de adulto e ele mandava teu filho, não, bota aqui que eu dou uma olhadinha. Não, hoje você chega lá, o dentista, tudo. Então é uma tecnologia, digamos assim, uma evolução cultural também. Com certeza. Eu falo uma coisa, que nós não lidamos somente com dente, nós lidamos com gente. Atrás daquele dente ali é uma pessoa, que pode ser seu pai, sua mãe, seu filho. Então, assim, o que eu quero deixar bem enfatizado é que não leve a saúde bucal como se fosse algo que não merece esse cuidado, como se não fosse algo importante. De fato é importante. É importante na estética, é importante na funcionalidade, mas é saúde. Nós não podemos dissociar a boca do resto do organismo. Faz parte. Eu brinco, né, que é como se fosse uma engrenagem. Se sai alguma coisa de fora, pode ter certeza que vai ocasionar algum problema. E assim, é muito triste quando nós vemos, por exemplo, o paciente com câncer de boca chegar para nós num estadiamento muito avançado e que perder metade da língua, metade da mandíbula. Então assim, imagina a questão de voltar para a sociedade com a falta da sua mandíbula, porque é uma realidade. Com a fala afetada. A questão da fala, por exemplo, tem pacientes que não conseguem mais falar, então vem muito essa questão social. Então eu falo hoje, né, eu falo para meus pacientes, para meus alunos, que nós não devemos pensar que dente é só estética e que doeu é normal, não é. Tem que ser tratado, tem que ser cuidado, e eu friso muito que a prevenção é o caminho. Hoje, né, se nós estamos dentro de uma UTI, a gente vai muito por causa da prevenção. Igual eu falei anteriormente, a questão da PAV. Uma vez que esse paciente desenvolve PAV, fica mais tempo hospitalizado, mais gasto com antibiótico, menos rotatividade no leito e uma chance maior dele a óbito. Agora imagina, o seu pai foi internado por causa de um problema cardíaco e lá ele desenvolve essa pneumonia. Trata o problema do coração, mas não consegue tratar a pneumonia. Que coisa. Imagina, poderia ter sido evitado. Então por isso que eu falo, vamos prevenir, vamos cuidar da saúde bucal, vão ao dentista regularmente, né? Porque a saúde começa pela boca, de fato. Felizmente o programa voou, mas eu queria que antes de ir embora, você deixasse só suas redes sociais ali pro pessoal de casa. O Instagram, né, o DR Fabrício Henrique. Lá eu mostro um pouquinho da minha rotina, como é a questão da minha área de atuação dentro de um hospital. É uma especialidade nova dentro da odontologia, é regulamentada pelo nosso conselho e lá vocês vão ver dicas de saúde bucal, um pouquinho, né, de mostrar que vai além da estética, porque igual você falou, hoje a gente vê muito dentista, né, harmonização, lente de contato e acaba a gente esquecendo do básico. E muitas das vezes naquele momento de sofrimento, né, dentro de uma UTI, dentro de um hospital, aquela boca ela tem que ser lembrada. Né? Isso aí. Muito obrigado pela sua presença e olha, impressionante aí tudo que realmente um dentista pode fazer dentro de uma UTI.
E a principal dica que eu dou para você é que nem minha avó, ela sempre saía, quando ela foi ficando mais velha, ela sempre saía com a calcinha nova. Um dia eu perguntei, mas para que agora você está com calcinha? Se um dia eu precisar ir no hospital, eu não quero estar com roupa feia. Então ela também, agora, o que eu vou aprender é que além de colocar a roupa de baixo nova, eu vou escovar os dentes, porque se eu tiver que parar num lugar desses, eu vou dar menos trabalho e vou estar mais pronto para que os médicos possam cuidar de mim na hora que eu vou ter mais medo. Então, não precisa ter medo da boquinha, não. Um grande beijo e até o próximo programa. Isso.